Seja muito bem-vindo a AgriCast. Meu nome é Diego Hagler, sou CEO da Hagler Engenharia. Aqui iremos discutir novas tendências, tecnologias e, claro, não podemos deixar de incluir comunicação também no nosso podcast. Obviamente que a gente vai estar aqui para discutir sobre tecnologia, segurança e muito mais. E temos aqui hoje como nosso principal convidado de honra, nosso amigo, colega Luiz Rodrigues. Diga um olá pro pessoal, Luiz. Valeu, Diego, pelo convite. Valeu aí, Luiz, também, meu xará. É isso aí, galera. A gente vai falar um pouco também sobre a comunicação, como é que ela também propaga, né, todos esses assuntos, esses temas bastante importantes, principalmente nos dias atuais, né, energia limpa, meio ambiente e tudo aquilo que colabora para você ter o seu negócio, a sua empresa mais segura. E no final desse quadro, nós faremos, né, um comunicado para vocês sobre um evento, né, que a empresa estará participando em julho. Aí você que é de Rondônia, estaremos em Vilhena, levando até você nossa tecnologia, que é de proteção contra a descarga atmosférica. Você, fazendeiro que não conhece a tecnologia, estaremos levando até você. E, para abrir o primeiro bloco, estamos com o nosso convidado Luiz. E, claro, nada mais do que você me falar um pouco sobre a sua carreira profissional. Luiz, como foi o início da sua carreira na comunicação? Como você decidiu escolher o porquê da comunicação? Bom, a comunicação ela abre portas, né, para todos os ambientes em que você vai se inserir na sua vida, na sua caminhada, tanto profissional como sua caminhada pessoal também. É importante você saber se comunicar, e a comunicação também, ela gera renda. Você, mais do que ter uma empresa, você sabe que para você conseguir levar a mensagem que a sua empresa ela tem, né, como lema ou como tema, você precisa saber fazer essa mensagem chegar até os seus consumidores, até os seus possíveis clientes, né? Então, assim, a comunicação ela entrou na minha vida muito mais para eu poder conseguir me expressar com as pessoas, né? Então, desde cedo eu comecei a dar esse pontapé inicial, né? Ainda no ensino médio eu comecei a estagiar em uma rádio lá na minha cidade de Tefé, que é aqui no interior do Amazonas, e aí de lá comecei a me apaixonar por esse mundo da comunicação social. Chegando em Manaus, tentei sair um pouco desse caminho, fiz odontologia por um período, aí descobri, não é isso para mim não, eu quero fazer jornalismo. Então em 2013, eu acredito que foi 2013, que eu iniciei a minha faculdade, né, de jornalismo. E aí foi onde eu descobri que a comunicação ela tem portas para rádio, para TV, agora para a internet, que está mais vivo do que nunca, né, esse outro caminho, né? Então aí foi quando eu iniciei, mas eu entrei para a televisão mesmo em 2018, quando eu tive a oportunidade em um programa independente que a gente chama, que é aquele programa que você paga para ter um horário ali, né? E aí o meu patrão, que eu trabalhava antigamente em uma clínica, descobri que eu fazia jornalismo, me chamou para ser repórter desse programa dele independente. E aí foi onde eu dei o pontapé inicial. Depois eu consegui ser contratado pelo SBT Amazonas. Aí agora estou na TV Acrística já beirando aí os 6 anos já, iniciando. É bastante tempo. Bastante tempo. Muito tempo mesmo. E o que te motivou a seguir realmente essa profissão? Quando tu chegou lá, tu olhou como é que funcionava, o que te instigou a tu, cara, é isso aqui pra mim, eu vou seguir até o final? Cara, eu sempre quis trabalhar em televisão, não queria ser comunicador, eu queria estar em televisão, queria ser, sei lá, um ator, por exemplo, um cantor, um artista, queria ser alguém que pudesse estar na televisão. Mas aí quando eu entrei, né, principalmente aqui no norte, né, onde o mercado ele é bem mais, digamos assim, não é fechado, mas é um mercado que tem um segmento, né? O que é o mercado de comunicação em televisão aqui em Manaus? Programas policiais, né, os famosos programas policiais. Manaus ficou conhecida assim, a gente teve até o Sinal Livre, uma época que marcou época aqui, né? Então foi quando eu descobri esse mundo da televisão e abriu-se essa porta para mim na área policial, né, nesse programa onde o pessoal consome muito aqui, e aí eu disse, cara, essa porta que se abriu para mim, então eu vou dar continuidade a isso, ou me preparar para isso. E aí vieram as oportunidades, né? Apresentei o programa Extinto Alô Amazonas, que era o programa
do antigo apresentador Wilson Lima, que se tornou posteriormente governador do estado. Depois eu comecei a apresentar o programa do Siqueira, substituí-lo, né, em rede nacional. Então foram oportunidades que me apareceram e eu me preparei para elas, para eu não fazer de qualquer jeito, né. E aí eu disse, bom, é esse caminho que eu quero seguir, e hoje eu sou apresentador do programa Manhã no Ar, que é um jornal que começa a programação da TV A Crítica. Pô, bacana, cara. E assim, tu deu referências, né, que começou substituindo em tese, né, o Siqueira Júnior, que é um dos grandes jornalistas hoje do Brasil, né, propriamente dito. E eu acho que para você deve ser uma experiência muito grande, né, principalmente porque, por exemplo, nós somos da engenharia, sempre a gente tenta ter uma experiência com alguém, se inspirar em alguém, né, propriamente dito, para poder a gente ver se a gente está trilhando da forma correta. E eu imagino que o Siqueira hoje seja sua referência, né? E eu queria saber um pouco, né, como é que está sendo essa experiência, né? Ou você tem agora o seu próprio programa, né? Foi essa experiência ao lado dele? Cara, o Siqueira é uma pessoa espetacular. Ele é um tipo de pessoa que não tem nenhum tipo, assim, sabe, de sentimento ruim de dizer, poxa, não, só eu posso chegar até aqui, não. O Siqueira é uma pessoa que estende a mão para você. Ele é um tipo de pessoa que gosta de ver as pessoas que estão ao lado dele crescendo junto com ele. Então ele é alguém que agrega muito, né, para a empresa, para a TV A Crítica, e eu acredito que para todos os profissionais, porque a melhor coisa do mundo é você trabalhar com alguém que te incentiva a crescer, não é? Que não tem nenhum tipo de vaidade. Então ele é uma pessoa que me ajudou muito, me inspirou, né, como referência. É uma referência para mim, até porque ele é uma referência não só como profissional, ele é uma referência como marido, como pai, né, e como amigo. Então, assim, eu me sinto muito privilegiado, porque é um cara que tem uma história, tem uma bagagem gigantesca, que não chegou aqui de paraquedas, né, e a gente vê o sucesso dele, demonstra o quanto que ele é grande, né, como um profissional. Então, ter essa pessoa ao lado te instiga a ser melhor. Então, se você está tendo contato com os melhores, não tem como você ficar acomodado. Você vai buscar crescer. Então, se você tem pessoas grandes ao seu lado, você olha para o lado e diz, pô, esse cara está crescendo, esse cara é grande, pô, eu quero ser que nem ele. Então, você vai e corre atrás. Então, é muito bom ter ele como colega de trabalho, ter ele como um amigo, né, e uma pessoa que inspira, com certeza. Diego, tu levantou uma pauta muito importante, ele fechou assim com chave de ouro, pá. Porque isso, ter uma pessoa como inspiração, qualquer área da vida de uma pessoa, qualquer área, ter uma pessoa como inspiração, isso é bom demais. Hoje em dia a gente está ao redor de pessoas invejosas, por exemplo, né? Ah, olha o talento dele, olha, pô, como é que esse cara chegou aí, ou algo do gênero. E no final das contas poderia estar pegando como inspiração para si próprio e tá chegando longe, tá chegando, fazendo um ótimo trabalho, como tu mesmo falou. E, cara, isso eu acho que é o ponto, né? Acredito que esse é o ponto inicial. Ter como inspiração uma pessoa, pode ser uma pessoa de fora, uma pessoa próxima, mas tu olhar e tentar espelhar o que é bom, não tentar torcer contra aquela pessoa, sabe? Eu acho que existe muito isso no mundo, e eu acho que as pessoas que conseguem fazer com que sejam, eu tenho essa inspiração nessa pessoa, ela consegue fluir mais na vida dela. Na verdade, hoje a gente percebe que o mundo, as pessoas, elas querem ter aquilo que você tem, mas não querem lutar para conquistar aquilo que você conquistou. Ninguém quer ter tua luta. Todo mundo quer ter o teu resultado, né? Ninguém quer os cálculos. Trazendo para a engenharia, ninguém quer os cálculos, né? Só quer o resultado. Então, Exatamente. isso é muito fácil, você querer aquilo que a pessoa tem, né? Mas você não quer passar por todas as etapas ou por todos os percursos que aquela pessoa passou para chegar até onde ela está. Por que eu digo isso? Porque eu sempre acompanhei o Siqueira antes dele chegar em Manaus. Então, e se você conhece a história dele profundamente, você entende o porquê que ele tem hoje o que ele tem. Porque ninguém chega a lugar nenhum porque é bonitinho, porque é uma pessoa legal. Não, é porque a pessoa, ela se preparou. Por isso que eu falo muito. Antes de você estar em um lugar, você tem que se preparar para estar naquele lugar.
né? Você tem, porque se você muitas vezes tá fora de tempo daquilo que está acontecendo no momento, digamos assim, você não consegue apresentar o resultado que você poderia apresentar se você estivesse preparado para aquilo, entende? Por exemplo, o Diego tem a Hagler Engenharia. O Diego tinha ideia de fundar a Hagler Engenharia. Mas se talvez ele tivesse fundado a Hagler Engenharia sem saber qual o custo que ela teria, né, mensalmente, ou como preparar um contrato para alguém, talvez isso pudesse fazer o negócio dele por água abaixo. Entendeu? Mas ele se preparou antes de estar lá. Antes dele chegar lá, eu vi o Diego, eu conheço o Diego há bastante tempo. Eu vi o Diego estagiar, eu vi o Diego iniciar os trabalhos dele, eu vi o Diego muitas vezes preocupado por não conseguir entregar uma proposta, né, no tempo adequado que era solicitado a ele. Então teve essa fase dele aprender, teve a fase dele de estágio, teve a fase dele que ele foi contratado e teve a fase dele agora que ele tem aí a empresa dele, né? Então hoje ele sabe como lidar com o público, como lidar com um cliente, né? Então isso é importante, estar preparado para estar no lugar que você está. Isso é essencial. E esse é um desafio muito importante, principalmente aqui para gente que é do norte, né? A dificuldade que nós temos, Tudo é né? muito difícil, né? Tudo é mais. Exato. Demora para chegar as informações aqui, né? Exatamente. E acaba que, como o Luiz comentou, né? Eu acho que a palavra principal para cada pessoa que quer correr atrás, né? É como a gente fala, o ser humano, ele tendo um pingo de esperança, sempre ele vai querer correr. Por mais que ele não tenha conquistado aquilo que ele sempre sonhou, desejou, mas sempre com um pingo de esperança ele vai correr. E no final ele vai conseguir, né? Então, vendo uma trajetória de tudo isso, até chegar a ser um representante, né, distribuidor da tecnologia de para-raios ionizantes na região norte, foi chão, entendeu? Foi muita E é luta. poucas pessoas que estão a fim de pegar essa luta, como tu pontuou. Isso é real. E claro que com isso a gente abriu muitos gaps, né? Principalmente na parte de proteção, segurança, né? E hoje a gente vê que a comunicação em si, ela tem sido principal, principalmente para alertar as pessoas a usar medidas de segurança, vão se proteger, vão usar o EPI, vão colocar o SPDA. E muitas ainda ficam assim, não, até então, quando não caiu nada, Não perdi nada ainda. não perdi nada, fica por O raio isso. não avisa não quando ele cai, né? Exatamente. E isso torna até um pouco mais difícil, né? Por questões culturais. Mas queria fazer uma pergunta muito importante. Diga, mano. Qual é a diferença da comunicação em relação ao norte com o Brasil? Porque eu sei que a TV A Crítica hoje, a empresa que você trabalha, ela abriu vários horizontes, né, para vários estados e a gente vê, né, uma rede de comunicação daqui da nossa região. Ter uma expansão, né, assim, porque muita gente fala, né? Chega lá, consegue chegar lá, consegue furar a barreira. É uma comunicação aqui da região norte. Não, vai para outros estados, né? E a gente sabe os desafios, né? E a pergunta é, eu quero saber de você, né? O que diferencia da gente para o restante do país? Eu acho que a TV A Crítica, ela é uma empresa que cresceu bastante porque ela fala a linguagem, ela é muito popular, né? É uma linguagem direta com a população. Consegue ser uma linguagem realista, né? É uma linguagem simples, sabe? Tipo, o povo, por exemplo, a população não quer saber o que acontece lá do outro lado do mundo. Vamos lá. Quem é do interior do Amazonas? Quem é, por exemplo, de Tefé? Quem é de Alvarães? Quem é de Quari? Quem é do interior do Amazonas? O cara não quer saber se tá caindo neve lá deixa eu ver, na Rússia, não quer saber se tá caindo neve na China. O cara não quer saber se um metrô do Japão acabou falando. Não, o cara quer saber o que tá acontecendo na terra dele, entendeu? O que tá acontecendo com o rio dele? Por que tá poluindo? Por conta do garimpo. Por que tá morrendo boto no interior do estado? Poxa, porque o oxigênio tem faltado juntamente com a água que tá escoando muito rápido, né? No tempo de estiagem.
Então a linguagem popular, ela aproxima. Se eu estou falando da tua realidade, né, é claro que tu vai dizer, "Pô, caramba, isso está acontecendo aqui, cara. Poxa, que complicado, né, e tal." Então isso aproxima. Não que não seja interessante você saber o que está acontecendo ao redor do mundo, mas primeiro você tem que saber o que está acontecendo aqui. Então se essa mensagem chega aqui primeiro, eu vou querer saber quem é que está veiculando essa notícia. Quem é que está falando sobre isso? Pô, está falando sobre o que está acontecendo aqui no meu bairro, está falando o que está acontecendo na minha cidade, do interior. Então essa linguagem popular, ela aproxima. Então a TV Acrítica, ela traz essa linguagem simples, popular, com uma mensagem eficaz, né? E isso associado com o crescimento, com a visão de expansão que nós temos, né, do nosso presidente. E hoje a TV Acrítica está chegando informalmente, porque ainda está a ponto de trazer essas inaugurações. Nós alcançamos 18 estados em todo o Brasil. Então a TV Acrítica não é uma TV local mais. A TV Acrítica, ela é uma TV nacional, porque ela está no Pará, porque ela está em Rondônia, porque ela está no Acre, porque ela está no Distrito Federal, porque ela está em Cuiabá, porque ela está em Curitiba, porque ela está em São Paulo. Então a TV Acrítica chegou lá. Então a TV não é mais uma TV local, né? Vi até um dia desses, pessoal falando que nós tínhamos um repórter agora cobrindo o carnaval, as emissoras de fora falando que ele estava ali fazendo um trabalho por um site. Não, TV Acrítica não é um site, TV Acrítica é uma televisão. Rolou essa parada, né? A Sério TV isso? Acrítica, ela é uma televisão gigante, e me atrevo a dizer que os nossos cenários, os nossos estúdios, eles são bem promissores, bem melhores e grandes, né, com tecnologia avançada, do que muita televisão que se tem no Sudeste, né? Então a TV Acrítica, ela tem crescido e ela tem mostrado que não é somente uma TV que se acomodou com o tempo, ela cresceu, expandiu, e isso é notório, né? Tanto é que todo mundo, quando a gente vai, faz aquilo que a gente faz de melhor, que são as nossas produções, e principalmente o nosso Festival Folclórico de Parintins, o nosso alcance, durante uma transmissão chegando ali, vai acontecendo simultaneamente, chega a mais de 270 mil pessoas online. Então, não é uma TV pequena que faz isso. Não é qualquer TV que faz isso. E a gente alcançou aí 3 milhões de inscritos no canal no YouTube, não é à toa. Isso é grande. Eu tô com uma dúvida na minha cabeça, que eu quero fazer uma pergunta pra ele, Diego. Assim, além de jornalista, além de ser o jornalista hoje, tu já pensou em ser alguma outra coisa? Eu sei que tu é um empresário, né? Mas, tipo assim, como é que tu consegue conciliar tu ser empresário, jornalista, e se tu já pensou em outras áreas também? Gostaria que tu sabesse um pouco de ti referente a isso. Cara, eu aprendi, não vou dizer que eu sou 100%, que eu sou uma pessoa que faz isso com muita eficácia. Eu aprendi a dividir o tempo. Saber coordenar a sua rotina, né, ou a sua vida diária, ela traz para você grandes resultados, né? Você saber dividir, principalmente quando você casa e quando você começa a ter filho, quando você tem filho, você tem que saber direitinho dividir, para você não invadir o tempo de cada coisa. Saber o momento de descansar, saber o momento de ser o pai, saber o momento de ser o marido, saber o momento de você ser profissional, né? E então foi com muita dificuldade que eu comecei a ter essa prática, né, para poder saber dividir o tempo e fazer ele ser eficaz. Eu costumo dizer que eu vivo de forma intensa tudo que eu faço. Quando eu tenho que ser o apresentador, eu sou o apresentador, 100%. Quando eu tenho que ser o empresário, quando eu tenho que fazer trabalhos fora da televisão, eu sou 100% aquele cara que sabe fazer o meu trabalho fora da televisão. Da mesma forma como eu sei ser o marido, como eu sei ser o pai. Então, você saber ser eficaz, coordenar seu tempo, ele faz com que você tenha qualidade em tudo aquilo que você produz, né? Eu acredito que hoje, com tudo que você vê hoje de tecnologia, os trabalhos de internet, os trabalhos que você tem hoje em dia, todo mecanismo faz com que você tenha uma renda e que que você tenha uma rentabilidade no que você produz. Então, saber produzir com qualidade é bem melhor do que você
fazer pensando em quantidade, né? Porque eu acredito que hoje todo mundo quer um bom profissional, ou não quer um profissional que faz um monte de coisa e faz meia boca tudo isso, entendeu? Então eu acho que saber dividir o tempo e saber que você tem essa obrigação de realmente saber adequar as coisas no momento certo, da forma correta. Então eu acho que isso é primordial. Pô, bacana que tu falou em relacionado a tempo, né? Que a gente percebe que tem muitos profissionais, eu falo de mim. Isso é um amadurecimento que a gente tem durante o longo da carreira, né? E isso não serve só para comunicação, é para tudo, tá, gente? Para tudo, tá? Você que tá em casa agora, tá assistindo a gente, não tá em casa, tá no trabalho, ó, presta atenção. Isso serve para tudo, para tudo. Para quem trabalha com engenharia, para quem trabalha com a linguagem online, marketing, publicidade, tudo isso é primordial. Você saber conversar com o cliente e entregar para o cliente a mensagem de que o seu trabalho ele é eficaz, é muito bom. Inclusive, tem profissionais, colegas nossos, né, que não conseguem conciliar. Aí fica até 3, 4, 5 horas trabalhando. Não. A gente, às vezes, deixa de aplicar o nosso tempo para outras coisas da vida. E, às vezes, vai se cansando, né? E conciliar isso, às vezes, o que baseia? É a gente ter uma rotina, a gente ter uma disciplina. Essa que é a palavra correta, disciplina. Porque nós, como seres humanos, temos horário para dormir, temos horário para acordar, temos horário para trabalhar, chegar, pegar criança. E para quem tem criança nova, né, ter ali que conciliar, ainda mais com você como jornalismo, trabalha assim, imagino que é muito inflexível o horário, os tempos, né, para você conciliar com a sua família. E com isso, para a gente poder chegar a ter esse equilíbrio, existe assim um ponto em que a gente fica assim, teve alguma coisa na nossa vida que a gente girou aquela chave e disse assim, não, a partir de hoje eu vou começar a andar nos trilhos, ter disciplina. Um corpo cansado é resultado de uma mente cansada. É isso. É fato. Então, se tu tá, por exemplo, o que tem afetado muitas pessoas hoje em dia? A ansiedade. A ansiedade é resultado de quê? De você estar tentando trabalhar com a mente cansada, de você estar exausto e estar ainda dando continuidade àquilo que muitas vezes é prioridade naquele momento, mas você também é prioridade, porque é você que entrega o resultado, pô. Tá entendendo? Então o cara trabalhar mais de 10 horas por dia, mais de 12 horas por dia, porque eu sei, quando você abre o CNPJ, eu sei que você muitas vezes, se você não entregar o trabalho no momento certo, você não vai ter aquele acordo, cumprir com aquele acordo e receber seu dinheiro. O cara, quando tem uma empresa, ele precisa se esforçar. Mas, acima de tudo, o cara precisa entender que se ele tiver com a mente cansada ou com o corpo exausto, ele não vai conseguir entregar nada. Então, é melhor você entender que tem que ter o tempo de descanso para você produzir bem, do que você estar totalmente cansado e entregar um trabalho, como eu disse, um trabalho meia boca. Porque aí o cliente não fica contigo. O cliente diz, pô, fiz o trabalho com aquele cara lá, fiz agora, mas no próximo não vai ser com ele não, porque o cara me entregou fora do prazo, cara, tava tudo bagunçado, sabe? Então, as pessoas têm que entender que o corpo, ele precisa estar bem, a cabeça precisa estar bem, para que você produza o melhor. Por isso que eu falo, quantidade não é sinônimo de qualidade. Então é melhor você entregar um conteúdo, melhor você entregar um trabalho, uma proposta, né, com qualidade, do que você dizer, tem 11 clientes, cara, e os 11 clientes não estarem satisfeitos com aquilo que você está produzindo. E já aconteceu isso comigo na minha carreira, logo quando eu comecei, acho que foi os primeiros meses e tal, eu consegui uma ascensão muito grande e é real isso que tá falando, aconteceu comigo mesmo. Porque a gente fica feliz, E aí, pô, cara, foi 5 clientes, 6 clientes, 7, 8, 10, como é que eu vou atender agora? Sem vida, dormia, eu conseguia entregar um bom trabalho, mas tipo assim, cara, não tinha vida, ia dormir 3 horas da manhã, acordava às 6, aí tinha que treinar, na época a minha filha tava pequena, de colo, cara, um monte de obrigação, um monte de coisa pra fazer, e o caboclo, tipo assim, mano, é aqui, ou eu desço um pouco esse degrau aqui pra não abraçar o mundo com as pernas, ou eu tenho que girar essa chave, como tu falou, da responsabilidade, da disciplina, para poder eu conseguir chegar onde eu quero chegar.
E aí foi quando eu fui reduzindo alguns clientes, foi quando eu fui botando limites no meu próprio processo, entendeu? Isso é muito fundamental. Pô, tem 11 Quero estourar agora, clientes, aí o cara tá com problema de pressão, o cara não consegue dormir sem um remédiozinho. Não, pior. Uma hérnia de disco. O cara já vai ficando calvo. Cabelo branco. Tá Não, vendo? Não. Mas esse negócio do cabelo branco aí que eu acabei de comentar, já eu tive experiência com colegas que tinham 23 anos. De cabelo branco já. Aí eu ficava olhando, cara, os fios brancos, cara. Aí eu digo, olha, isso aqui é responsabilidade. Comecei a ter preocupação cedo. E realmente. Já é. E a vida, ela vai puxando de uma tal forma e o tempo passa. As coisas mudam, né? E, claro, né? Para quem realmente persiste, insiste, busca, consegue, correto? E uma pergunta que eu queria te fazer há muito tempo. Diga. Quais são, o que você considera os valores essenciais de sucesso na sua área específica, na comunicação? Valores essenciais? Isso, aqueles que são inegociáveis. E o cara, Bom, essa é uma pergunta boa, cara. Os valores essenciais, eu acredito que sejam honestidade, né? Honestidade é você ter verdade naquilo que você fala, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, tem muita gente que você olha na TV e que se você, por exemplo, eu meço o meu trabalho pela seguinte forma. Eu tento ser claro e tento sempre falar a verdade com o público de casa. E a gente, da comunicação, às vezes a gente imagina que não, mas a população, ela sabe. O telespectador conhece quando você está falando a verdade e quando você não está. Se você está só fingindo. Porque a qualidade do nosso conteúdo e aquilo que a gente faz, ele é medido por cada encontro que a gente tem na rua. Como assim? Cara, você tá todo dia ou em um shopping ou em um lugar onde você encontra as pessoas. Então a nossa audiência e aquilo que você faz, ele é reconhecido ou não é reconhecido pela população que te aborda todo dia. Então se a pessoa pega e te encontra e diz, cara, eu gostei muito daquilo que tu falou ontem na televisão, pô, aquela mensagem que tu deixou, cara, ela foi muito boa, sabe? Então eu não troco isso por nada. Eu não troco a minha verdade, eu não troco a minha honestidade e não troco o meu esforço. O meu esforço eu não troco. Podem chegar e falar assim, quando você tem certeza que aquilo que você faz, você faz com amor, com paixão, com intensidade, cara, pode aparecer qualquer outro profissional, mas você vai olhar para ele e vai dizer, pô, peraí lá, ele ainda não fez o que eu fiz. Então eu confio no meu talento, eu sei aquilo que eu faço, eu sei o meu esforço, entende? Então quando você faz tudo isso com muito amor, com muita paixão, com muita dedicação, você sabe que o seu trabalho ele vai dar resultado. E ele dá resultado. Tanto é que eu tô aí, pô, até hoje. Graças a Deus, pela graça de Deus, pelas pessoas conhecerem quem o Luiz é fora da apresentação, que é mais importante. É mais importante as pessoas conhecerem a tua essência, entendeu? Porque é ela que vai fazer as pessoas dizerem o seguinte, não, ele tá fazendo um bom trabalho. Esse cara, ele é bom porque ele faz isso fora da apresentação. Tu se acha um cara mais, assim, mais talentoso ou mais esforçado? Cara, eu sempre me achei esforçado. Até na época de escola, eu nunca me achei inteligente. Eu nunca fui o cara inteligente. mas vamos lá. Eu sempre fui o cara esforçado. Você era talentoso. Não, a pergunta é, qual tu é mais? Não tô falando que tu não é. Qual tu se considera mais? Eu sou mais talentoso ou mais esforçado? É o seguinte, eu me prendo muito àquilo que a Bíblia fala, né? Eu sou cristão, então assim, Deus ele nos dá o dom. Mas o dom sem prática, ele é só dom. Não serve pra nada. Entende? Então É que nem a oração. Eu falo assim, orar é orar. A ação vem junto. É a oração.
tem que ter a ação também. Sim. Eu concordo contigo. Existe aquilo que tu pode fazer, mas aquilo que tá fora do teu alcance é Deus. E Luiz, Fala, mano. como você é comunicador, apresentador, empresário, pai, a gente tem passado, né, estamos passando por um problema muito complicado no futuro do Brasil, principalmente a parte da crise energética. E hoje muitas pessoas estão tentando fugir ali, gasolina aumentando, conta de energia aumentando. Como tu vê essas soluções de eficiência energética para tentar diminuir e dando um pouco de qualidade de vida para as pessoas que estão ali querendo, pelo menos, ter o seu ar-condicionado, né? Porque aqui no Amazonas é muito quente. Como você tem assim acompanhado, né, sobre as notícias, essas fontes de energia renováveis como uma solução para tentar reduzir um pouco os aumentos que está sendo muito frequente, conta de energia, combustível, e isso impacta um pouco no consumo final, né, de cada cliente, telespectador e no geral. Como que você vê isso? Primeiro que já começa que a gente mora em um estado que, infelizmente, muito se fala, mas pouco se tem ação para resolver, que é o problema de isolamento. O Amazonas, ele é um estado isolado. Ele é um estado isolado, isso é muito claro, né? No período, a gente volta a tocar, da pandemia, a gente teve que ser abastecido, né, com o gás que vinha da Venezuela, para poder fazer com que os respiradores não parassem aqui. Foi mais simples trazer da Venezuela do que transportar do próprio Brasil para cá. Por quê? Porque nós não temos rodovia. A BR-319 é pauta não sei quantos anos e nunca ninguém resolveu o problema do trecho do meio, que é o que impede realmente de chegar aqui, né? Por exemplo, para nossa gasolina ser fabricada, nós temos aqui, né, empresas que trazem, né, que exploram o petróleo aqui no Amazonas, mas para a gasolina funcionar, é preciso um aditivo chegar do Sudeste para ser misturado para a gasolina sair na bomba do combustível. Ou seja, nós dependemos das rodovias, nós dependemos da BR-319. Né? Com a estiagem, os insumos ficaram bem complicados, né, de serem transportados pelas embarcações, ou seja, teve que recorrer à BR-319 mais uma vez, e a gente passou por um problema gigantesco durante a estiagem, né? Tudo muito caro aqui, bandeira vermelha que aumenta, né, a conta de energia, né? Se pensou novamente no horário de verão, que o horário de verão é justamente isso, para você gastar menos energia, para quem não sabe, o horário de verão não é porque o sol o sol demora ou apressa a escurecer, não. O horário de verão é para a programação ser mais cedo, para o brasileiro dormir mais cedo e gastar, consequentemente, menos energia, né? Então, assim, as alternativas estão aí. Energia limpa, que a gente costuma dizer, né? Hoje o povo começou a entender a mensagem, né? Sobre essa questão climática, sobre a questão do meio ambiente. Tanto é que o que a gente vê de carro BYD hoje nas ruas, né? Se a gente for carro elétrico nas ruas, né? Então, tudo isso é porque não o brasileiro, né, mas a população viu, pô, eu tô sendo prejudicado. Se a minha taxa de bandeira vermelha vai fazer eu pagar 700, 800, quase R$1.000 de energia, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma placa solar. A custo-benefício, né? O novo prazo da vida útil dele. E isso vai ser mais rentável para mim. Poxa, mas é caro agora. Mas aí, quando eu tiver daqui a 2, 3 anos, eu vou ver a diferença daquilo que eu pagava. Exatamente, isso que você falou, se tu for pegar hoje, 3, 4, 5 anos atrás, é o mesmo pensamento. Não vou colocar energia solar porque eu não preciso. Entendeu? Então, assim, hoje se concilia, porque entramos no ramo da parte elétrica, que no caso é os veículos elétricos, como você mencionou. E o que a maioria não vou falar só empresário, né? A maioria das pessoas estão fazendo, coloca sua energia solar, se a gasolina está cara, vou lá e invisto em um carro elétrico. E aí? Me atrevo a dizer que a busca hoje pelo carro elétrico, ela é bem maior do que na época que saiu o GNV, o gás. Né? A busca pelo carro elétrico hoje, ela é bem mais significativa do que a busca antigamente para você ter um gás do carro a gás.
E Maior do olha que antigamente. E olha que o gás é fabricado, né? Na verdade, extraído Extraído aqui. aqui no Amazonas. E as pessoas até fazem uma comparação. Por que que o nosso gás é mais caro do que outras regiões? É um assunto que a gente não vai colocar em pauta, mas voltando aqui Mas à é porque parte... foi privatizado, viu? É porque foi privatizado, a gente tem a exploração aqui do petróleo, né? É privatizado, é mais estatal, então a balança de preço é de quem extrai hoje. Temos uma empresa hoje que extrai aqui, né? Então o preço fica por conta dela, mas às vezes o preço é muito alto, né? E aí, para você que não sabe, você tem que recorrer, só para deixar bem claro pro público, se tiver um preço exorbitante que você diz assim, poxa, esse preço está muito caro, você pode denunciar, pode procurar o Procon e tal e tudo mais. Os órgãos de fiscalização e de regulação aqui da Amazônia. Existe essa questão, né? Tem muita gente que tem medo de comprar carro elétrico. Por quê? Porque se quebrar, olha o pensamento, se quebrar vai me dar prejuízo porque as peças são aqui, até isso a gente sofre com essa questão, né? Só que a pessoa que compra, ele já sente que é o futuro. Isso não é o agora. O cara tá comprando para viver agora, economizar com a questão da gasolina. O carro faz às vezes 400 quilômetros, pô. E o cara carrega em 5 horas, tu dorme, acorda, o carro... 2 semanas, uma semana, o carro andando contigo pra cima e pra baixo. Aí o cara, pô, vai quebrar o carro. Já dizia, sofre antecipado, né? É que nem... preocupação sem necessidade, pô. Exatamente. Não, mas tirando o carro elétrico, até os carros a combustível, ninguém vai tirar um carro zerado da loja para querer bater. Aí, tu tá entendendo? Então, às vezes, assim, consumir, isso é praticamente o casamento. Exatamente. Eu acho que é o presente Tem uma mais pesquisa que eu não me lembro agora o site, que falou que fez uma pesquisa, né, com o balanço da economia e tudo mais, que até 2035 mais de 75% da frota de carros que vão estar nas ruas, né, em todo mundo serão elétricos. Então é uma realidade. 2035. Bem próximo aqui. é rápido. O dia desse a gente tava ali com 18 anos, Agora já estamos com 30, eu com 28. 28, 40. Tá com quantos anos? 31. 31. É isso aí, ó. Cara, legal. Como os meios de comunicação pode conscientizar as pessoas a direcionar devido a essas mudanças que estão acontecendo? Carro elétrico, energia solar. Exatamente. Como a comunicação pode ajudar, né? Como os veículos de comunicação podem ajudar as pessoas Exatamente. a terem essas informações. A linguagem no marketing, na publicidade, você convence a pessoa que aquilo que ela está procurando ou que aquilo que ela está comprando é necessário ela ter apresentando o quê? Uma necessidade, né? Só que não é questão de você convencer. Nos dias atuais você não está querendo convencer a pessoa a conhecer essas novas, entre aspas, tendências ou essas novas tecnologias. A necessidade está se apresentando. Aqui no Amazonas, o que é? Você tem uma conta de energia cara, você tem um combustível caro, né? E você tem um imposto caro. O Amazonas hoje está entre as 5 capitais com o imposto mais caro. O Manaus, perdão, está entre as 5 capitais com o imposto mais caro no Brasil. No Brasil. Por que você tem um imposto tão caro, né? Por que o ICMS hoje no Amazonas é tão caro? São perguntas que a gente se faz. Por que eu pago um feijão mais caro, um arroz mais caro? Tudo isso é questão de produção e questão de isolamento. Volto a tocar nesse ponto. Isolamento. Tá, mas a gente não vai entrar nessa seara. Eu vou entrar na seara, então, das novas tecnologias. O que nós temos de novas tecnologias? Nós temos o carro elétrico, né? Nós temos uma energia solar, e a gente sabe que aqui, né, na época de verão, a partir de julho, o sol castiga pra caramba, né? O teu ar-condicionado vai ser muito utilizado. Então a probabilidade de você ter uma descarga elétrica na sua casa é grande, entendeu? A probabilidade de você ter um problema é grande. Você que tem um carro Total Flex, né? Você vai lá e coloca o etanol. Pô, o etanol está mais barato. Não, o etanol não está mais barato. Deixou de estar mais caro. Hoje ele está menos caro.
né? Ele está menos caro do que a gasolina. Então você vai recorrer ao etanol. Mas na época de verão você vai usar etanol? Não, porque o etanol queima mais rápido o combustível. Então eu vou usar gasolina. Poxa, mas a gasolina está mais caro. Então você vai pagar. Não tem outra alternativa. A única alternativa é o quê? Carro elétrico. Então, não é linguagem de você saber querer vender, é a necessidade que está se apresentando. Hoje, o cara que trabalha numa concessionária que tem um carro elétrico, ele não precisa correr atrás da população hoje para vender. Isso é verdade. A população vai correr atrás dele porque quer um carro elétrico, porque é mais necessário hoje em dia. É até mais fácil de vender. Luiz, mas tá caro o carro elétrico. Eu sei, mas tem gente que paga. É só você olhar para ficar na Djalma Batista, na Constantino Neri, por 1 hora, ver quantos carros elétricos vão passar. Isso sem falar no aumento, né, do valor do combustível. E hoje os Uber não conseguem mais Tirar, né? tirar A lucratividade, não é mais como antigamente, né, quando teve o boom do Uber, por conta disso. Porque o lucro dele é com base em quê? É com base no valor do combustível, no valor que está na bomba. E hoje, claro, né, para eles fica mais rentável. Diego, qual é uma noção de mais ou menos de uma autonomia de um carro elétrico? Se a gente for parar, pegar ali, dependendo dos modelos de carro elétrico, hoje a gente fala que a gente tem como referência a BYD hoje aqui no Amazonas, mas tem outras concessionárias que foram surfando nessa onda. E a GMW, e ele tem uma autonomia de 300 km. Diego, quanto que eu gasto para colocar na tomada, carregar? Eu acho que, eu lembro, salvo engano, na época, eu acho que gastava em torno de R$60. Imagina, tu encher um tanque, Por R$60. pô, para te dar uma autonomia um pouco maior, é meio complicado. Porque assim, imagina, uma pessoa para andar 300 km, só motorista de Uber. Pessoas que vai se deslocar de casa para trabalho, entendeu? Não roda tudo isso, ainda sobra, entendeu? Então se torna mais econômico. Se for colocar na ponta do lápis, acaba que compensa. com toda certeza. É aquele negócio, é como se você estivesse comprando uma empresa, na minha opinião. Porque quando tu vende uma empresa, tu pega... Desculpa só te interromper, fora que quem tá assistindo agora, o carro não é porque eu sou vendedor da BYD não, tá bom? É só porque a gente estuda algumas informações para poder comentar. Então, assim, Ninguém tá fazendo propaganda bem de quê, pelo amor de Deus. Exatamente. hoje os novos carros da BYD, eles estão vindo com uma situação bastante interessante. Se você pega o carro, teu carro tá carregado e foi embora, digamos lá, a energia para tua casa. Tu tem um dispositivo que você pega do carro, uma tomada, uma extensão, liga na tomada da tua casa e você consegue fornecer energia para a sua casa. Mentira, essa daí é Não nova. é a casa inteira, né? Mas pro determinado Pra lugar. um determinado lugar, um determinado cômodo. Então, olha só a tecnologia que você vai ter comprando este tipo de carro, né? Carro, tipo um gerador, entendeu? É que é 2 em 1. 2 em 1, gerador, carro, Então, só para você ter noção, aí na sua economia casa, é sobre a alta, né? tecnologia que está chegando no mercado, né? Eu acho que comprar um carro elétrico hoje é como se realmente estivesse vendendo uma empresa. Porque quando tu vende, é o famoso equity, né? Quando você vende, você compra, ó, essa água aqui vai vender 3 águas durante tantos anos. Beleza, são 3 milhões. Cada água, vamos supor assim, né? Cada água custa 1 milhão. Ele vai vender uma em cada ano. Então me adianta esse valor aí que eu vou receber aqui, certo? Isso é praticamente equity. É mais ou menos isso. Tu vai comprar um carro, tu vai investir nesse carro agora, mas para ter no futuro menos despesa, menos dor de cabeça. Tu vai ter um carro ou um aparelho desse, ou a questão do painel solar, é a mesma coisa. O cara vai ter uma economia durante a vida útil dele, pô. Entendeu? Se o cara pegar essas informações que a gente tá dando aqui, que na minha opinião são preciosas, e executar na vida dele, acredito que ele vai ter um resultado durante a vida útil dele muito boa. Porque daqui a pouco, quando chegar, sei lá, 2035, como tu falou, vai ser um negócio bizarro, ninguém vai entender nada. Inteligência artificial, entendeu? Hoje tá bizarro, hoje tu bota um prompt, o cara, porra, tá pronto o negócio, entendeu? É meio bizarro. E na comunicação, eu imagino que tenha também muito isso, né? Usado a IA. A gente usa pro
um bom trabalho, né? Para você ter um bom trabalho. Hoje a inteligência artificial ela se adequa para você conseguir ter uma produtividade bem melhor. Mas para que vocês usam hoje? Bom, a inteligência artificial ela te dá na palma da mão a informação que você precisa. Mas tu tinha o Google, mas beleza, tu pega lá o Google, tu ainda vai ter que ter muita coisa. Não. Aí tu pega na Até inteligência artificial, tu joga lá no ChatGPT, informação tal sobre caso tal. O cara Já te dá mastigado. deve te dar mastigado. Só que isso implica também alguns vícios que você passa a ter. Portanto, é interessante você usar a inteligência artificial como uma ferramenta a mais e não como uma única ferramenta. Como um suporte, Como né? suporte, tudo isso, e volto a dizer, isso vale não só para comunicação, mas para tudo. Não adianta tu querer fazer teu TCC, inteligência artificial, produz o meu TCC, tal, porque hoje os professores têm ferramentas para saber que você está ali. Isso quem disse foi minha mãe, que é professora universitária, então cuidado, viu? Esse aí fala, como ele comentou aí da inteligência artificial que o pessoal tá usando no TCC, e realmente acontece muito. Se antigamente que não tinha, chamava ali o cabra que sabia sabia fazer, né? fazer O cara da Lan House. Ele tinha as informações. Exatamente. Mas, Diego, deixa eu te falar. A gente está falando sobre novas tecnologias que chegam aqui. Eu falei sobre a época de estiagem, época de verão, né, e sobre aquilo que pode colaborar com o trabalhador. Mas aí, entrando na tua seara, também a gente não pode deixar de falar que na época de inverno, né, tem muita chuva, tem descarga elétrica, né? E a gente sabe que vocês também, a Harley Engenharia, né, tem uma gama de serviços também, né? Não é querendo puxar sardinha não, gente, mas é porque a Harley Engenharia ela tem realmente mesmo. Eu queria que você explicasse também. Deixa eu te fazer essa pergunta, então. Tá Posso boa. fazer essa pergunta para ti? Claro. Pode, porque a Harley Engenharia ela trabalha com essa gama de serviços também, que na época, eu falei, época de verão, é difícil ter uma chuvinha, né? Mas em época de inverno, meu amigo, que a gente tá, inclusive está enfrentando chuva em Manaus, exatamente nessa data que a gente está gravando, que eu não vou dizer a data aqui, mas nesse período que a gente está gravando o podcast aqui, choveu, Manaus alagou, teve descarga elétrica, teve muita complicação, né? E aí Muita gente morre, a gente acaba não sabendo. Não, e a questão de equipamento, pô, de Queimado. equipamento queimado, né? O prejuízo gigantesco, né? E nem se compara. O prejuízo, por exemplo, o prejuízo que eu vou ter na minha casa não se compara com o prejuízo que um empresário, né, com dono de empresa, que tem uma fábrica, que tem uma representação no distrito industrial pode ter, hein, Diego? Isso aqui aconteceu, inclusive, com um cliente nosso, né? A gente foi fazer uma conversa, ter um feedback, né? Resolver ter um feedback. O nosso cliente, a Manaus, falou que quando a gente botou o nosso aparelho lá, eles nunca mais tiveram problemas com queimar os aparelhos deles. Nunca mais tiveram esse prejuízo em queimar aparelhos, porque um aparelho daquele que eles trabalham com, tu imagina o tamanho daquilo. Entendeu? E a gente também botou, acho que a questão das placas solares lá, né, Diego? Sim, também para reduzir, né, a conta que ele pagava. Claro que colocando na regra antiga, acaba que a economia dele é maior do que hoje uma pessoa coloca. Não quer dizer que deixa de ser vantajoso, tá? Mas assim, esse cliente, ele visou o quê? Ele visou tecnologia, visou o futuro. E visou minimizar os prejuízos, né? E os riscos de perder aquilo que ele sonhou para ter. E o melhor de tudo, a segurança humana dos funcionários deles. Entendeu? Então, tipo assim, isso é fundamental. Deu mano. Porque é aço, mano. É toda hora aço, entendeu? Então, tipo, imagina. Exatamente. Então, assim, respondendo a tua pergunta, mas trazendo um pouco, né, para a população, para você, telespectador, para você entender um pouco o que esse eu já ia dizer, né? O cara olhou um negócio desse, o que é isso, pô? Isso aqui não é Prime. Não é um Optimus Prime. Eu gostei, hein? Eu gostei. Não é a Starship, né? Que é a gente chama de Meuni, que é o coisa do Thor, né? O Meuni, foguetinho, tem vários apelidos, né? Mas voltando um pouco, a gente foi em 2022, salvo engano. A gente estava instalando um sistema solar para um cliente e, claro, a gente tem relatos, eu não tinha tido uma vivência como eu tive naquela época. O que aconteceu?
choveu tanto ali pra banda de Iranduba, choveu mais tanto, caiu árvore e tal. E, sério, caiu árvore, caiu uma árvore no alimentador, que esse cliente específico ele tem 2 usinas solar. É gigante, né? Então, acabou que, para não prejudicar ele, e a energia solar, claro, né? Ela não precisa de sol, é irradiação. Tendo uma luminosidade pequena que seja, ela está gerando. E aí nós fizemos a parte de... colocou o poste novamente, estaiou os cabos, né? Só que o que aconteceu? A energia principal, que vinha ali, que hoje é a detentora da distribuição Amazonas Energia, estava sem energia. Aí eu conversando com o técnico, mas qual foi a causa? É que caiu um raio no quilômetro tal, no alimentador tal, e causou um dano gigantesco. Imagino que ficou mais de 3 dias sem energia, entendeu? Então, assim, essa tecnologia, ela nada mais é do que ela reduz esses impactos, né? Ela não espera cair a descarga naquele local, causando prejuízo, causando dano financeiro. Ela faz um monitoramento. Ela faz o melhor, consegue monitorar, Legal. né? Em paralelo a isso, ela tem um acessório, né, para áreas abertas. Você que Tem cabeça de gado, cabeça de gado, né? agronegócio, O agronegócio, né? Que você que trabalha no Porque aqui, agronegócio e aqui no Amazonas tem crescido bastante. tem crescido bastante. E, inclusive, puxando esse papo aqui, fala aí pra galera o que vai acontecer. Tá. Não esquecendo, tá, pessoal? Dia 23 a 26 de julho de 2025, nós iremos participar do evento que será sediado em Vilhena, em Rondônia. Lá mostraremos o expositor dessa tecnologia e, claro, outras novas tecnologias para você do agro que não consegue ter acesso à tecnologia. Então, vamos levar o acesso até você. Você que coloca o seu gado no campo, fica desprotegido. Hoje eu sei que já tem mapeamento via GPS, o cara consegue ver. Pô, Rondônia tem muita produção de café também. Exatamente. Imagina tu pegar um negócio desse na produção de café do aí- cara. A gente teve um caso, né? Onde foi o caso que aconteceu, ô Diego? Só me lembro o caso, que era 100 cabeças de gado que perdeu o cara. Ah, tá. Nós visitamos um cliente em Boa Vista, né? E falou do evento que aconteceu. A gente achou um pouco absurdo, mas na realidade foi um fato. Até porque começou... E ano passado, em um município de Rondônia, morreu 98 cabeças de gado por descarga. Caramba, mano. Olha o prejuízo que o cara teve. Meu jeito. Sendo que ele pode pegar duas, três cabeças de gado e tipo, ter por esse mesmo valor, ter isso aqui. E proteger toda a área e todo o confinamento dele. Tu imagina isso? Um cara que pegou essa informação depois. Porque imagina a dificuldade, né? Quem trabalha em confinamento ou criação de novilhos, entre outros, sabe o tempo gasto, sabe os recursos, ração e tudo mais, né? Isso aí acaba que, pô, 3, 4... Põe na ponta do lápis, meu amigo. No final das contas é isso. Entendeu? Então, na ponta do lápis, isso acaba se pagando. Nem 1, nem 2, nem 3 mil. É o Acaba maior pagando. investimento da vida isso aqui, cara. Então, para você que quer saber, vamos deixar aqui embaixo o contato da empresa. Vocês O vão link ter tá na acesso descrição. o link da descrição. Vamos colocar aqui um QR Code para você ter acesso, tá? Você vai entrar diretamente em contato com o nosso time comercial, que vai atender você de onde você estiver, não limitando apenas no norte. Se você E outra, tiver... né, o atendimento da Hagler, gente, pra você que tá em casa aí, eu não sei nem se esse mas eu vou já colocar aqui pra ele também, pra já trazer uma obrigação. Você não faz só o orçamento, você faz uma consultoria com a Hagler Engenharia para poder, né, se adequar àquilo que o cliente está precisando, não é isso, Diego? Exatamente, né? A gente não se atrela a isso. Então, como o Luiz falou, Não é o fechado, né? Você né, o se adequa. fechado, a gente tem um mix também de atividades que a gente pode assessorar você a ter a melhor escolha. Seja na proteção, seja numa energia, seja qualquer fonte de energia, seja qualquer ramo da elétrica. Estamos aqui para poder atender da melhor forma, né, na melhor agilidade, na maior agilidade, porque sabemos que o mercado hoje, Luiz, se você for pegar, é um mercado que ele é muito escasso de mão de obra, né? Então, quando você consegue encontrar uma mão de obra excelente,
acaba que não consegue atender todas as demandas. Então, assim, pessoal, pode entrar em contato que a gente estaremos apresentando a melhor solução para você. Show de bola. Agora, Luiz, pra gente já tá terminando e tal, eu queria saber de ti. Como jornalista hoje, qual é o teu desejo pro futuro? Cara, meu desejo pro futuro é permanecer empregado. Cara, meu desejo pro futuro, cara, é poder oferecer qualidade de vida pra minha família, bem-estar. Pra mim é o essencial, né? E para isso eu preciso continuar produzindo aquilo que eu produzo, né? Fazendo o meu melhor. Eu acho que, pra mim, eu tô numa fase da minha vida que qualidade de vida é essencial. Qualidade de vida, pra mim, é em primeiro lugar. Então, eu podendo oferecer pra minha esposa, pro meu filho, uma qualidade de vida, um bem-estar adequado, é essencial. E continuar crescendo na minha área profissional, né? Que eu acho que é o que todo mundo sonha e deseja, né? Sim. Top. Mais alguma coisa, Diego? Se você pudesse dar um conselho pro telespectador que quer crescer, porque hoje você, claro, né? Para aqueles que estão vendo, né, o início da sua carreira, hoje tem uma referência, né? Para quem quer cursar jornalismo, né, e seguir os mesmos passos que você, o que você tem de dar de conselho para essa pessoa? E claro, não pecar as mesmas coisas que nós profissionais pecamos inicialmente, que é o tempo. O que você diria para eles? Para fazer jornalismo hoje, muda de disciplina. Brincadeira, isso. Tô zoando, tô brincando, tô zoando. Quando vai pegar o corte, né? Só pode corte não. Tô brincando, gente. Cara, saiba ouvir. Seja um bom ouvinte. Para qualquer profissão, você precisa ser um bom ouvinte. Por quê? Porque você sendo um bom ouvinte, você não vai desprezar a história de ninguém, você não vai passar por cima de ninguém e você vai lutar para conquistar seu espaço. Seja verdadeiro, seja honesto, né? E não tente jamais dizer que você sabe tudo. A gente nunca sabe tudo. Né? Quando a gente entende que nós não sabemos tudo, a gente sempre procura melhorar algo. Então, para mim, isso é essencial para crescer em qualquer ramo profissional. Esteja sempre apto a aprender. Pronto. E tu, Diego? Tuas considerações ali olhando pro público. Fala pro engenheiro que tá querendo se formar agora, Diego. Você, engenheiro, que está pensando em cursar engenharia elétrica ou qualquer curso de engenharia, caia fora. Brincadeiras à parte. Mas assim, seja um bom profissional. Estude. Não vá pela IA, que na minha época, diferente da tua, não tinha IA. Hoje você consegue até os cálculos que o professor coloca, que você não consegue ter acesso àqueles livros que são pagos, porque antigamente a gente conseguia, né? Era meio complicado, mas a gente conseguia. Então, assim, tente ser um bom profissional. A vida acadêmica, diferente da profissional, ela sempre vai ser um complemento. Então, na prática, você sempre vai desenvolver, sempre você vai mostrar o seu melhor. E aqui meus agradecimentos, né, ao Luiz. Obrigado aí pela sua participação. E você quiser saber mais sobre o que a Agri faz, quais são os serviços, acesse nosso site, vai estar no nosso Instagram. Ou no QR Codezinho aqui do lado. Exatamente. E não esquece de se inscrever, né? Não esquece da Agri. Exatamente. Se inscreva agora. Se inscreva, ativa as notificações. E, inclusive, deixa o teu arroba aí e fala qual é o teu arroba pro pessoal te seguir também. Arroba Luiz Rodrigues AM no Instagram, senhoras e senhores, vai lá, vai ser um prazer ter você lá no nosso perfil. Vai ser muito bom mesmo. Ó, siga a gente, se inscreva no canal. E obrigado, hein? Esse foi o primeiro podcast da gente, né? Primeira gravação sempre é mais importante, né? Exatamente, por isso que trouxemos um amigo. Ei, sério, de verdade. Tá aí uma parada, uma verdade mútua. Ele queria que fosse o primeiro você. Tá aí, ó. Tamo junto, meu amigo. Consideração, bora. Isso tudo, ó, pessoal, pra quem não sabe, isso aqui com certeza vai ter o corte. Mas assim, nós viemos do município, né, para quem vem do interior, é muito
difícil, muito complicado, principalmente para quem não tem famílias, né, numa cidade grande. E nós viemos sabe aquele menino lá, magrelo, correndo descalço? Mudamos a nossa história. Isso Exatamente. não é nenhuma demagogia falar que a gente mudou nessa história. Exatamente. Então foi algo que a gente gosta e tem prazer. Quando perguntam, você é de Manaus? Não nasci em Manaus, moro em Manaus, mas eu sou de Tefé, Luiz é de Tefé e temos o maior prazer da nossa terra. Show de bola. Obrigado, pessoal. Até Obrigado, mais. esse foi o primeiro Valeu. Adlercast.